Pessoal, nós vamos ver aqui outros exemplos, certo? A respeito da construção do gráfico da função, certo? Sempre vamos tratar aqui de funções de segundo grau. Primeiro nós vamos, a primeira coisa que nós vamos fazer é construir os gráficos, tá? Nessa aula, porque a construção desses dois gráficos nos mostra duas situações, tá, que nos levam a fazer essa distinção aqui entre as caras dos gráficos, beleza? Quando o gráfico vai ter uma cara, quando o gráfico vai ter uma outra cara, beleza? Então vamos lá. Outros exemplos, né? Então vamos construir os gráficos das funções. Primeira função, f de x igual a 2x² menos 2x menos 12. Vamos ver se eu não errei nada aqui na hora de passar para outra, tá tudo certinho. Beleza? Neste caso, então, como que nós construímos o gráfico da função? Vamos fazer um rascunho aqui em cima, certo? Fazer um rascunho aqui, tudo bem? Quais são as coisas que nós temos que encontrar, os pontos notáveis, certo? Então vamos relembrar. Quero construir o gráfico. O que é que eu preciso fazer? Achar os pontos notáveis. Pontos notáveis de quem? Da parábola. Por que da parábola? Porque é o gráfico de uma função de segundo grau. Então olha só, aqui eu tenho, né? Tenho x, tenho y, beleza? Aí eu vou ter uma parábola. Vamos supor que ela vai ter essa cara aqui. Tudo bem? Então, o que é que nós... fazer um pouco mais... Não dá nem pra achar... Esse desenho não tá legal porque o x vértice e o y vértice estão muito perto do... tá muito em cima aqui. Então vamos ver. Fazer uma parábola um pouco mais aberta. Isso. Certo? Agora sim. Então olha só. Quais são os pontos notáveis? As raízes. Certo? Pontos notáveis. x1, x2. Beleza? Outro ponto. X vértice. E outro ponto. E outro valor y vértice. Certo? E o C. Então vamos por partes. Vamos por partes. Vamos primeiro achar o x1 e x2. Beleza? Como que nós... Então eu quero achar o x1 e x2, caso exista. Tá? Enfim. Para achar o x1 e x2, o que nós fazemos mesmo? Então x1, 2, né? Para uma função de segundo grau f de x igual a x² mais bx mais c, uma função de segundo grau. Eu sei que o a é diferente de zero, então x1, x2 é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, onde delta é igual a b² menos 4ac. Então, primeira coisa, eu quero encontrar o x1 e x2, que é os pontos onde essa parábola fixa no eixo x. Beleza? Fica lá presa no eixo x. Então, neste caso aqui, quem que é o a? O a é igual a 2, o b é igual a menos 2, e o C é igual a menos 12. Certinho? Beleza. Então aqui olha só, quem que é o delta? Vou primeiro calcular o delta, né? Para achar o x1 e x2. O delta é igual a b², que é menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes menos 12.
Beleza? Aqui eu vou ter delta igual 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 12 4 vezes 2, 8. 8 vezes 12 é 96. Menos aqui, menos com lá. Menos aqui, menos acolá. Mais 96. 4 mais 96, 10. Então, 100. E a raiz do delta, no caso, então a raiz de delta é igual a 10. Beleza? Tá bom? Esse rascunho aqui atrapalhou o meu espaço aqui, hein? Beleza. Delta igual a 10. Sendo raiz de delta igual a 10, o delta é 100, né? Raiz de delta igual a 10, então já dá para calcular x1, x2, não é? Então vamos calcular x1, x2. x1, 2, igual a menos b. Quem que é o b? O b é menos 2. Então, vem para a fórmula 2. 2 mais ou menos 10 sobre 2a. Aqui no caso, tem que prestar atenção. 2a. Quem que é o a? 2. 2 vezes 2, 4. Então é 4 que vem aqui embaixo. Beleza? E aí, vou calcular para cima e para baixo x1, x2. x1, tá? Eu vou colocar x1, eu vou fazer a conta de menos primeiro, tudo bem? Tanto faz, isso não importa, tá? Então, 2 menos 10, vou fazer o menos primeiro. 2 menos 10 é menos 8. Menos 8 dividido por 4, menos 2. Certo? Então, menos 2. E o x2, vou fazer o mais, conta de mais. x2, então 2 mais 10, 12. Né? 2 mais 10, 12. 12 dividido por 4, 3. Então, vou ter 3 aqui. 3. Então, x1 é menos 2 e x2 é 3. Então, eu já sei quais são os pontos. Neste caso, a parábola corta o eixo x em pontos que são, em valores que são menos 2 e 3. Então, eu vou colocar aqui menos 2, tá? Menos 2 aqui atrás. Menos 2. Certo? E 3. Aqui, ó. Tá? Aí vocês aqui vão saber a escala conveniente para vocês. Tudo bem? 3. Certinho? Beleza? Ok. Vamos ver agora o que eu preciso. Tudo bem, aqui olha só, aqui já foi. x1, x2 já foi. Agora eu quero calcular o x-vértice. Tudo bem? X-vértice. Vou fazer a conta do x-vértice aqui do lado, tá bom? Cabe aqui, dá para fazer aqui. Quem que é o x-vértice? Vai ficar um pouco carregado aqui a lousa, tá? Quem que é o x-vértice? Vamos lembrar quem que é o x-vértice? X-vértice, vamos lembrar, tá, pessoal? Lembrar da fórmula. X-vértice é igual a menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a. Tá bom? Quem que é o b? O b é menos 2. Certo? Menos 2. Sendo b igual a menos 2, então é menos ou menos 2. Então eu já vou colocar 2 aqui. Já vou colocar com o sinal trocado. 2. Vou colocar um pouco mais para cá. Então x-vértice é igual a 2. Por que 2? Porque é menos o valor de b. É o valor oposto de b. Se o b é negativo, vem positivo.
sobre 2A. Quem que é o A? O A, neste caso, sendo 2, então é 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. É 4. Aí, pessoal, 2 sobre 4 é 1 sobre 2. Certo? Então, x vértice é 1 sobre 2. Eu simplifiquei. 1 sobre 2 é meio, né? 0,5. Então, você vai achar aqui, né, no seu gráfico, no seu plano, 1 sobre 2. O valor está aqui, ó. 1 sobre 2. Certinho? Tá bom? E agora, achar o y vértice, né? Y vértice. Certinho? Y vértice igual menos delta. O que é o delta aqui no meu caso? É 100. Então, vai ficar menos 100 dividido por 4A. Certo? Dividido por 4 vezes A. Vai ser 4 vezes 2. Certo? O A vale 2. Então vai ficar 8 aqui embaixo. Certo? Simplificando isso, você vai ter y vértice, você pode dividir por 8 aqui. Se você dividir por 8 aqui, não dá certo. Você simplifica por 4. Tá? Cada pessoa vai ter um jeito de fazer isso. Simplifica aqui por 4, simplifica por 4. Eu vou ter 25 sobre 2. Então o y vértice é 25 sobre 2. E 25 sobre 2 é 12,5, certo? Ah, eu não coloquei a fórmula, né, pessoal? O y vértice é menos b sobre 2a. E quem que é o x vértice é menos b sobre 2a, e o y vértice é porque essa fórmula já está é menos delta sobre 4a. Tá minúsculo aqui, certo, pessoal? O y vértice é menos delta sobre 4a. Essa fórmula está na outra aula. Então, achei os pontos notáveis, né? Boa parte deles. Então, x1, x2, achei. X vértice, 1 sobre 2. Achei lá. E o y vértice é menos 25 sobre 2, que é 12,5. Certo? Então, o que vai acontecer? O que está acontecendo nesse caso? Quando o x vale 1 sobre 2, o y vale 12,5. Então, eu vou lá marcar aqui embaixo, tá, pessoal? Deixa eu espichar mais aqui. Certo? Então, aqui eu estou usando 2 centímetros para cada unidade, tá bom? Aqui na minha lousa. Então aqui eu tenho menos 25 sobre 2 aqui embaixo, tá? Que é 12,5. Aí eu venho aqui, passo o meu pontilhado. Tá? Beleza. Eu vou colocar esse y vértice um pouco maior, porque eu acho que não dá para vocês enxergarem nada. Olha só, y vértice é menos delta, certo? Sobre 4a. Tá bom?
eu vou dividir aqui, ó. Aqui são as raízes, beleza? Aqui achei o x vértice, beleza? Aqui achei o y vértice. Tudo bem? Ó, x1, x2, x vértice, y vértice. O que falta agora? A intersecção dessa parábola no eixo y, que vai ser no menos 12. Por quê? Porque o c é igual a menos 12. Certo? Prometo que o próximo exemplo eu faço um pouquinho mais organizado. A lousa é pequena, não cabe nada. Aí, o que acontece aqui? Tá? Então, eu vou ter aqui no menos 12... menos 12. Aqui e aqui. O que está acontecendo com essa parábola, pessoal? Ela vai passar por aqui, ela desce, tá? Então, olha só, o que acontece aqui com essa parábola? Essa parábola vem descendo aqui, eu vou colocar, escrever depois o menos 2. Essa parábola ela vem descendo, ela passa pelo menos 2, certo? Então, olha só. Cada pessoa vai ter um jeito de desenhar. Eu não sou bom de desenho, tá? Certo? Beleza. Ela vai cortar no menos 12. Ela desce até aqui. Então, 1 sobre 2 menos 25 sobre 2, que é 12, menos 12,5. A partir desse ponto, o que vai acontecer com essa parábola? Ela vai subir. E aí ela vai cortar no 3. E vai para o infinito, beleza, pessoal? Tá? 3 aqui, ó. Belezinha? Acabou, né? Então, achei os pontos notáveis e construí a parábola. Tá bom? Vamos fazer, tá horrível, não tá bom, tá? Vocês fazem melhor aí no caderno de vocês. E agora, pessoal, um truque, tá? Um truque legal para fazer a parábola melhor. Aqui vocês podem ver que a mesma escala que eu usei aqui, tá? Para fazer isso à mão fica feio. Uma maneira de você melhorar o desenho é isso que eu vou fazer aqui. Então eu vou primeiro desenhar essa parábola. Vou achar os pontos notáveis. Quero fazer essa parábola aqui. Beleza? Essa parábola vai ficar com uma cara melhor. Vocês vão ver por quê. Primeiro, quem que é o A, quem que é o B, quem que é o C? Nesta parábola. Nesta função. O A é o menos 1. O B é igual a 4. E o C é igual a 5. Primeira coisa, quem é que nós encontramos primeiro? X1, X2 nestes casos, tá? Vai ter casos que vocês não vão conseguir achar, mas a gente chega lá. Então, primeira coisa, achar X1, X2, usando a fórmula de Bhaskara. Certo? Então aqui eu já posso aplicar direto. Então X1, 2 é igual a menos B, certo? Que é igual a menos 4. Mais o... eu preciso calcular primeiro o delta, né? Mais ou menos a raiz de delta. Vou calcular o delta, não preciso calcular o delta primeiro. Primeiro precisaria ter calculado o delta, né? Vamos calcular o delta primeiro. Delta é igual a b quadrado, que é 4 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes 5. Delta é igual a 16. 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. Menos com menos, mais. Então, 16 mais 20. Que é igual a 36. Certinho?
Beleza, então agora dá para calcular x1, x2, porque se o delta é 36, a raiz de delta é 6. Então, x1, 2 é igual a menos b, que vai ser menos 4, mais ou menos a raiz de 36, que é 6, sobre 2. Sobre 2 vezes a, só que quem que é o a? Quem que é o a, pessoal? O a é menos 1. Sendo o a igual a menos 1, então você vai dividir por 2 vezes a, então você vai dividir por menos 2. Beleza? Tá bom? Então, neste caso, x1 e x2. Aqui tem que prestar mais atenção por causa do sinal que está lá embaixo. x1 neste caso, vamos ver quem que é o x1. Menos 4, vou fazer o mais primeiro. Menos 4 mais 6, menos 4 mais 6 é 2. 2 dividido por menos 2 é menos 1, certo? Menos 1. Menos 1. Menos 4 menos 6, menos 10. Certo? Menos 10. Menos 10 dividido por menos 2 é 5 positivo. Eu vou ter 5 aqui. Então eu vou ter as raízes dessa função menos 1 e 5. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou ter menos 1. Então eu vou jogar aqui menos 1. Joguei 3 centímetros. 1, 2, 3 aqui. Menos 1. Beleza? Menos 1. E 5. E vou jogar o 5 aqui. Pra cá. Beleza, então achei o quê? As intersecções no eixo X. 1 e 5. O que eu preciso encontrar agora? X vértice e Y vértice. Vamos ver. X vértice é igual a menos B. Quem que é o menos B? Quem que é o B? 4. Então, menos 4 sobre 2A. Certo? Menos 4 sobre 2A. Quem que é o A? O A é menos 1. Então, 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 2. Neste caso, eu vou ter 4 dividido por 2. 2. Menos com menos, mais. Então, x vértice é 2. Beleza? E quem que vai ser meu y vértice? Então, o x vértice vai estar aqui, ó. 2. Quem que vai ser o y vértice? O y vértice é igual menos delta. Quem que é o delta? Quem que é o meu delta? 36 menos 36 sobre 4A. Sendo A menos 1, eu vou dividir o menos 36 por menos 4. Menos 36 por menos 4, 36 dividido por 4 é 9, menos com menos mais, então 9. Então, pessoal, o que está acontecendo? O y vértice está aqui em cima. Um truque, pessoal, que vocês podem fazer para a parábola não sair esse horror, que está aqui em cima, é vocês não usarem a mesma escala no eixo x e no eixo y. Então, por exemplo, aqui eu usei 3 centímetros para cada unidade. Então, aqui, deixa eu ver, eu fiz alguma coisa aqui. Não, peraí. 4 centímetros. Não. Pessoal, já arruma aqui, tá? Ah, tá. Esse menos 2, eu usei 3 centímetros aqui para cada unidade. Tudo bem?
Então, aqui ó, eu estou usando, para cada unidade eu estou usando 3 centímetros. Então o 2 está aqui, certinho? O 2 está aqui. Certo? Então aqui são 6 centímetros. Aqui eu fiz um pouquinho para cá. Beleza? Então eu vou puxar esse menos um pouquinho para cá. Então menos 1 vai estar aqui, ó. Certinho? Menos 1. E no eixo Y você usa uma escala diferente. Então, por exemplo, aqui eu vou fazer para cada unidade, eu vou usar 2 centímetros. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó. Aqui. Eu vou colocar o meu 9 aqui. Certinho? Então, x vértice é 2, y vértice é 9. Então tá aqui, ó. Tá? Beleza? E onde que essa parábola toca o eixo y? No 5, né? Então C aqui é igual a 5, que é o termo independente. C é igual a 5. Então eu já tenho tudo que eu preciso para a minha parábola. Então neste caso, eu vou ter aqui o 5. Eu tenho tudo. Intersecções no x, x vértice, y vértice, corte da parábola no eixo y. E agora, basta eu ter coragem aqui e tentar fazer a parábola certo? Tá, pessoal? Nas notas de aula, os desenhos estão indo um pouco melhores, tá? Ah, deu uma melhorada. Tá bom? O que acontece? Agora, esses dois exemplos, nos fazem notar uma coisa, certo? Olha só, eu tenho a parábola com essa cara e a parábola com essa cara. Beleza. Neste caso, vamos lembrar lá do primeiro ano. Neste caso, a concavidade está para cima. O que é a concavidade? Esse espaço interno aqui da parábola. Concavidade para cima, concavidade para baixo. Vamos ver o que diferencia esses dois casos? Vamos lá, deixei um resumão para vocês aqui. Esses exemplos nos fazem relembrar os seguintes fatos. Se na função f de x igual a x² mais bx mais c, que é a minha função do segundo grau, temos o coeficiente a positivo, então a parábola tem a sua concavidade virada, né? Concavidade para cima. Aqui o a não é 2, não é positivo, concavidade para cima. Concavidade para cima. Beleza? Vamos ver no outro caso. Se na função f de x, ax² mais bx mais c, certo? Temos a negativo. Neste caso, o a é quanto? Por exemplo, aqui menos 1, certo? Que foi esse caso aqui. Temos o a negativo. Então a parábola tem a sua concavidade para baixo. Olha só o que aconteceu aqui. Olha só o que está acontecendo aqui. Concavidade para baixo. Beleza. No primeiro caso, quando a concavidade é para cima dessa parábola horrível aqui, tá, pessoal? Neste caso, o x vértice é o ponto de mínimo da função. Por que é isso? Quando o a é positivo e a concavidade é para cima, esta função, o que está acontecendo com ela? Ela está descendo, está descendo, está descendo, está descendo. Quando chega neste valor, no x vértice, que no caso aqui é 1/2, quando chega nesse ponto, a parábola para de descer. Ela chega no ponto de mínimo. Então, neste ponto, o x vértice é o ponto de mínimo dessa função.
Então, por exemplo, qual que é o ponto de mínimo dessa função? 1 sobre 2. O que isso significa? Que quando eu chegar quando x for igual a 1 sobre 2, essa função possui o seu menor valor. E que valor é esse? O valor de mínimo, que é o y vértice. Então, sendo o a positivo, a parábola vai ter esta cara. Beleza. A parábola vem descendo, vem descendo, vem descendo até chegar no x vértice. Esse x vértice é o ponto de mínimo desta função. É o valor de x para qual essa função assume o seu valor mínimo. E qual é este valor mínimo? O valor mínimo é o y deste vértice. Então, o y vértice é o valor de mínimo dessa função. Então, quando x é igual a 1 sobre 2, que é o ponto de mínimo, qual o valor mínimo dessa função? Menos 25 sobre 2, menos 12,5. Certo? Então, neste caso, vou fazer exemplo aqui. Certo? Então, exemplo, né? Então, vou escrever, por exemplo, para a função f de x igual, vamos olhar para a função ali, 2x² menos 2x menos 12, certo? X vértice igual a 1 sobre 2 é o ponto de mínimo. E y vértice, quem que é o y vértice? Igual menos 25 sobre 2 é o valor mínimo. É o valor mínimo desta função. Agora vamos ver o caso contrário. Quando a função tem o coeficiente de a negativo, que é este caso, o a valendo menos 1, certo? Tá? Já para f de x, vamos pegar essa aqui, né? Menos x² mais 4x mais 5, já para esta função, certo? Esta função possui coeficiente a negativo. Tem a parábola com a cavidade para baixo. O que está acontecendo aqui? O ponto x igual a 2 é o x vértice, não é? X vértice é x igual a 2. Este ponto é o ponto de máximo da função, ou seja, a função está subindo, está subindo, está subindo, está subindo, está subindo. Quando chega no ponto 2, essa função alcança o seu valor máximo. Então, x vértice igual 2 é o ponto de máximo. É o ponto de máximo. Certo? É o ponto de máximo. E y vértice é o valor máximo da função. Quem que é o valor máximo dessa função? O valor máximo dessa função é 9. Já, certo? E y vértice igual 9, né? 9 é o valor máximo. Então, pessoal, já tivemos essas diferenciações.